maravilhosas, estamos dando início ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito pensando em você, dona de casa, mulher, empresária, filha, mãe, enfim, mulher virtuosa. No programa de hoje nós vamos abordar temas incríveis. E como sabem, eu não estou sozinha. Temos uma convidada muito especial. Também é mãe como você, filha como você, esposa como você. Nós temos 3 temas hoje muito interessantes. Vamos falar sobre o casamento, vamos falar sobre amor e sentimentos e também vamos falar sobre antes de casar. E eu convido você que está nos assistindo a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp que está passando em rodapé, deixando aqui conosco a sua foto, o lugar de onde você está falando, mas principalmente você falando um pouco sobre o que você acha deste tema de hoje. Eu quero que você fique bem atento no programa, porque hoje vai ser um programa inesquecível. Não saia daí! Já iniciamos o nosso programa e hoje eu tenho algo importante para falar com você. Está curiosa? Aí vai! Tenho certeza que você não gosta que fiquem por aí falando mal de você, não é? Pois bem, então aqui está o segredo. Para que a gente possa, então, querer cobrar algo de alguém, primeiro nós temos que fazer. Então não devemos sair por aí também apontando o defeito do outro, por mais que seja mais fácil apontar o defeito do outro do que reconhecer os nossos próprios defeitos. Mas nós somos mulheres sábias, somos mulheres com muita sabedoria e sabemos que não temos que ficar amarradas nisso. Antes, pelo contrário, nós estamos aqui para edificar. Edificar aonde? Edificar a nossa casa, edificar o nosso casamento, edificar o nosso ambiente de trabalho, deixar tudo mais soft, mais tranquilo, para que a gente então possa ter uma vida assim tranquila. E quero também dizer para você que você pode sim continuar falando conosco através do WhatsApp que está passando em rodapé, nos dizer o que você está achando do nosso programa e eu agora te convido a conhecer a convidada de hoje. Aqui estamos nós, exatamente, num lugar que vocês já sabem o que vai acontecer. Pois nos programas anteriores, nós tivemos aqui uma convidada, a Manu, que falou um pouco sobre o namoro. Exato. Mas hoje, como eu disse, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Regiane. Oi, obrigada, Janaína. Olá, Espaço Mulher, você, mulher que está em casa. Muito obrigada por me receber aqui. Pois é um privilégio, uma oportunidade, não é, que nós temos para poder falar sobre temas tão interessantes, né? A Manu veio aqui esses tempos para falar um pouco sobre o que é um namoro, né? E falou que o namoro é um preparativo. Preparativo para quê? Para o casamento. Sim. E agora, o que é um casamento, né? Às vezes as pessoas pensam que o casamento é só ali e já está, mas acredito que não seja bem isso, não é? Então hoje é um tema quente, né? Você, mulher aí que está assistindo, que ainda vai casar ou que já é casada, também serve para você, sabia? Ou talvez para você que já é vó. Ah, mas já tem 50 anos de casamento. Para que serve esse programa? Serve para ajudar aí a tua netinha, né? Que vai casar, ajudar as pessoas. Mas o casamento, sim. O casamento não é só lá aquele dia da festa de casamento, aonde você convida pessoas, paga fortunas, porque hoje em dia, né, esses casamentos estão saindo caro, né? Sim. Gasta tanto dinheiro para um dia, mas olha, é só esse dia. O casamento mesmo é depois uma construção, né, de dia a dia. Olha, quantos anos você tem de casada? Já vou fazer 20. Já vou fazer 20 anos de casada. Esse ano eu faço 16, eu acho. Mas já tô 20 anos de namoro já. Pronto. Desde o namoro. Mas, ou seja, e ainda tá construindo, não é? Exato, exato. A gente começa assim, porque assim, o princípio de tudo, na verdade, é lá no namoro. E depois vamos pro casamento. E o casamento, como você disse, não é só a festa, né? A festa é só o marco, né? Pra sociedade. Pra todo mundo ver que, ok, casei, de sim. Mas e depois disso é que a gente tem que fazer todas as manobras que são precisas para que o casamento dê certo, né? Porque também tem aquela situação do,
contos de fadas. Vou casar e vai ser tudo mil maravilhas. É isso que a gente pensa, pelo menos. É porque normalmente os filmes terminam no e viveram felizes para sempre. Exatamente. Mas não viveram. Só que não. Só que não, exato. Por quê? Porque viveram felizes para sempre é algo muito assim, né? Nossa, vai ser tudo muito perfeito, muito cor-de-rosa, tudo muito certinho. Mas não é assim, né? São duas pessoas completamente diferentes que decidiram juntar, casar. As escovas de Meu dente. Deus, como pode? Um que vem daqui, o outro dali, um que com criações diferentes. Exato. E assim, é interessante nós falarmos para as mulheres que estão nos assistindo, né? Porque a gente vê que o casamento hoje em dia é uma coisa muito banal. Que as pessoas também banalizaram. Ah, eu vou aqui, vou juntar primeiro e depois eu vou ver se vai dar certo. Tchau. Exato, mas não é isso, né? Não é esse o contexto do casamento. Obviamente que eu acredito que o casamento é algo que tem seus desafios, porque não é fácil. Todo dia. A gente tá falando bem, eu juro. Exatamente, estamos falando bem, é verdade. Mas assim, tem lá os seus desafios, a gente não pode florear, né, aqui. Falar que vai ser tudo muito bom. Né? Não, tem os seus desafios, mas tem também a sua parte boa, né? Sim. Que é o fato de não estar sozinha. Eu acho que ainda digo mais, eu acho que o casamento tem a sua parte boa quando o homem e a mulher estão dispostos a construir um casamento, né? Ou seja, os dois ali estão se doando pelo aquele casamento em vamos construir. Não é apareceu o primeiro problema, que nem telemóvel, né? Apareceu o primeiro problema, a gente troca, compra outro e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Porque o casamento não é assim. O dia que apareceu o problema, a gente tem que resolver aquele problema, né? E depois, uma coisa que eu costumo sempre dizer é, quando começa a aparecer os defeitos do casamento, porque no namoro você já percebe algumas coisas, mas depois que você casa, você vai viver 24 horas com aquela pessoa, né? Exato. Quando você namorava, chegava do trabalho cansada, botava minhas coisinhas de lado, me trancava no quarto. Depois que casa, não. Você ainda vai ter que ficar olhando pra cara daquele ser humano que deixou as roupas tudo jogadas. Exatamente. Exatamente. Temos que fazer janta. Tem que fazer o jantar, e quando vem filho, e não sei o quê, né? E então você aí já começa o desafio da coisa. E sim, vai aparecer os defeitos. E a primeira coisa que eu falo é, aquele defeito, você vai conseguir viver com aquele defeito pra sempre ou é algo que tem que ser resolvido? Sim. Porque tem vezes também que começa nas picuinhas, né? Qualquer coisinha já é um motivo. Ai, mas por que não fez isso? E esquece que são duas pessoas que agora se tornaram uma. Não pode ser só do meu jeito. Não pode ser só do jeito dele. Exato. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver. E hoje em dia eu percebo muito isso, que o pessoal casa e... Não, mas não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque você acha que não pode ser assim? Você já perguntou pro outro? Será que não tem um meio termo ali, não é? Sim, é verdade. O diálogo faz muito importante na construção de um casamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Antes de Casar. Posso pedir aqui? É esse aqui, exatamente. A nossa lição hoje, né? O nosso bate-papo, a nossa conversa hoje está baseada nesse livro. Sim, Antes de Casar, da Bispa, da Cristel Tadeu. Então é um livro que tem coisas importantes para nós, dicas, né? Dicas, exato, dicas para a gente vencer. E aqui fala um pouco sobre vários tipos de amor, né? É interessante isso, talvez as pessoas lá em casa não sabem muito sobre isso, né? E vários tipos. E quais são eles? Até mesmo porque hoje o amor tá banalizado, né? Você fala te amo pra flor, você fala te amo pro cão. Exato. Você fala te amo pra tudo, pra todos. Você nem conhece a pessoa, você já tá te amo, né? E existem tipos de amor. E é isso que aqui explica no livro, né? Ele fala, por exemplo, do amor eros, que é um tipo de amor... Ou seja, que é mais aquele tipo de amor que é quase o que a gente conhece mais da paixão, né? Que é aquela coisa mais sexual. Exato. Mas tem muito a ver com eu te amo também porque... Pronto, você me faz uma coisa e daí eu também te amo. Você mexe comigo, né? Exatamente. Mexe com as minhas emoções, Sim, né? E um casamento não vive só no amor eros. Eu acho que o amor eros é o primeiro, sabe? Sim. Ou troca de olhar, a química, Sim. aquilo que rola ali quando você conhece alguém. Eu acho que tá mais ligada a isso. Mas essa química, esse olhar, não vai durar 20 anos. Não dura um casamento. Não dura. Não dura mesmo. Não Mas a verdade é que, se calhar, não dura nenhum namoro. Ali, o início do namoro, se calhar, já conheci, já... Exato. E vai se perdendo. E é normal, não é também
Ai, Sim, meu Deus. ai, Não, não. é normal. Faz parte. Faz parte. Exato, faz parte. Eu acredito que faz parte da construção do relacionamento. Porque para você olhar para alguém, você precisa de... Admiração. Exato, de ter essa coisa, assim, essa borboletinha no estômago, sei lá, para poder falar, não, vamos aqui, vou ver. Deixa aqui observar, ver se realmente é, se realmente não é, o que que é. E depois tem um outro que é o amor sei lá. Filho, sem fim. Fileu. Bom, se você quiser saber, nesse livro aqui tá tudo especificado, os amores todos. Que é o amor do quê? Da amizade. Sim. Né? E fala um pouquinho sobre esse amor. O amor filho é muito o amor, por exemplo, eu gosto da Janaína enquanto ela tá de branco. O dia que se calhar ela já não é... Olha, a gente viu isso no Brasil agora na época das eleições, não foi verdade? Era amigo, até descobrir pra quem votava. Exato. É bem isso. É isso. Esse é o amor filho. Exatamente. É o amor de amizade, aquele amor de troca, mas não é a 100%. Tá condicionado. Não, exato. Tá condicionado àquilo que você faz. Né? Se aquilo que você acha, o que você exato, acredita. aquilo que você pensa. Se bater aqui comigo, nós somos amigos e vamos viver amigos para sempre. E muito casamento termina nisso. Sim. Por quê? Porque eu amo até casar e descobrir que tem coisa que não bate. Sim. E ao invés de, tipo, vamos resolver... Não, não bate, não é assim, cada um começa a viver a sua vida e vem o divórcio. Pô, sabe que às vezes eu fico pensando, né? A gente hoje está numa sociedade que a gente precisa de tomar muito cuidado com tudo que nós falamos, ainda mais aqui nós, né, em rede nacional, é muito complicado. Mas se nós não soubermos essas pequenas verdades, aquelas que nem eu tenho uma filha de 16 anos, né, que vai casar. E a gente não pode apresentar... Vai casar futuramente. Um dia, muito longo. Um dia. Assim, fica um recado. Longo prazo. Daqui muito tempo. Não é? E se a gente apresenta um casamento cor-de-rosa, os felizes para sempre, os princesas, os príncipes, eu acho que a pessoa acaba ficando frustrada. Porque na realidade nua e crua, as coisas não são assim, né? Na realidade mesmo, lá dentro de casa, lá no cotidiano, nos hábitos, o comer, o cuidar, o você ter a paciência de estar ouvindo o outro quando você não quer, né? Eu acredito que é importante nós falarmos que não o amor, ele tem que ser sim o alicerce de tudo, mas nós vamos descobrir qual tipo de amor. Porque não pode ser aquele amor físico. Porque amor físico, bem, a gente não vai ficar com 20 anos o resto da vida. Não é? A gente não fica assim, plena, linda, maravilhosa o tempo todo, né? O marido e a esposa sabem que quando acorda, a gente sabe a realidade do ser humano. E se a gente pensa, porque tava lá toda maquiada, ou senão ele todo cheirosinho, com tudo no sítio, não vai ficar assim pra sempre. E depois o amizade, é meu brother, é meu irmão, vamos aqui, não sei o quê. Bastou pisar um pouquinho fora da faixa que a gente já quer finalizar tudo. Né? Agora nós vamos falar sobre a base mesmo. Eu acredito que aqui tá o segredo, né, para o sucesso, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Então, diga-me lá um pouquinho. Conta aqui pra gente. O amor ágape. Você pensa assim. Lá em 1 Coríntios 13, que é um capítulo muito bonito da Bíblia, mas ele fala sobre esse tipo de amor. E eu gosto muito de relembrar ele, porque ele fala, o amor tudo espera, é o amor que tudo suporta, é o amor paciente. Olha, o amor que tudo espera pros solteiros, o amor que tudo suporta pros casados. É bem isso. O amor que é paciente, que não vê as coisas com maldade, sempre tenta ver as coisas com bons olhos, né? E tudo isso que está descrito lá nesse 1 Coríntios 13 mostra um pouco o que é o verdadeiro amor que nós temos que nutrir, né? Eu não tenho que estar à espera que o outro me faça feliz. O casamento é feito para eu fazer ele, né? Fazer ele. Fazer ele feliz. Exato. Sim. E ele me fazer feliz. Se eu tiver à espera que ele vai me fazer feliz, a gente se frustra. E quando fica uma equação igual, se eu tô tentando fazer ele feliz e ele tá me tentando fazer feliz, não pende pra nenhum lado. Porque a gente não espera. Não tá esperando nada. Eu só tô fazendo ele feliz. Exato. Então, tudo que acontece
é uma surpresa. E nós acabamos vivendo melhor assim. Não esperar muito do outro. Sim. Né? O não esperar Eu muito tenho que do pensar no outro. que eu tenho que fazer. Exato, exato. E eu acredito que, é como eu falei agora mesmo, né? No bloco da dica do dia, que é interessante, né? A gente não quer que as pessoas façam para nós, né? Mas nós podemos fazer para o outro. Aqui é o contrário, nós não temos que esperar nada, nós simplesmente temos que fazer. E eu acredito que aí nós vamos conseguir chegar na tal felicidade, felizes para sempre, do conto de fadas. Do conto de fadas. Né? É interessante, que realmente é um amor incondicional. É um amor que não, né? É como você disse, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no dia do casamento a gente fala uma coisa, né? Que promete ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Ou seja, a vida não é linear. A vida tem altos e baixos. Sim. Então, às vezes, é fácil ter esse amor no tempo normal, né? Sim. Quando tá tudo bem, tá todo mundo empregado, tá com saúde, tá podendo viajar, sair pra comer. Mas e no dia que vem a dificuldade e se calhar, olha, precisa abrir mão aqui de alguma coisa, precisa abrir mão da academia, precisa abrir mão ali do cabeleireiro toda semana. Aí, se calhar, já não amo tanto. E, na verdade, é nesses momentos difíceis que se constrói o amor, que é um ajudando o outro, né? Lá, esforça-te, tem bom ânimo, vamos juntos. Exato. Remando o barco da família, digamos assim, pro mesmo lado. Exato, tem que ter, precisa de ter empatia, precisa de ter o jogo da cintura, sabe? O jogo de cintura, o feeling, de nós sabermos qual é o momento de nós colocarmos ou qual é o momento de nós tirarmos o corpo fora, entende? É interessante Eu digo até mais, eu gosto muito de usar essa frase, é escolher as batalhas que vai travar dentro do casamento. Esse é o segredo. Fica aqui, fala de novo essa frase. Para as mulheres lá em casa ouvirem, anotarem, porque essa frase é maravilhosa. Vamos lá. Dentro do casamento, a gente tem que escolher as batalhas que vamos travar. Eu falo isso para os filhos também. Quando você tem filhos, você precisa escolher as batalhas que vai travar. Acho que tudo na vida. Você tem que escolher as batalhas que vai travar. Tem coisa que vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Você vê casal discutindo por causa da toalha em cima da cama. Vai valer a pena? Vai valer o desgaste? Eu tirar a toalha vai me matar? Não vai me matar, entende? Sim, vale a pena o desgaste da discussão? Ou, às vezes, tá numa situação mais delicada, você percebe que talvez, ou você, né, o próprio marido, tá numa semana mais estressante. Ele responde um pouco mais bruto, mas será que vale a pena a discussão? Porque bater de frente. O bater de frente, né? Nessa fase. Tem vezes que, às vezes, imagina, eu dou uma resposta torta. E meu marido vira e fala assim, você tá naquela semana, né, da TPM? Inclusive! Vai vir, né? Vai vir, né? E eu... Vai. E ele, então não vou discutir, entendeu? Exato. Às vezes você precisa escolher as batalhas que você vai travar. Porque às vezes não compensa. Tem coisa que não vale a pena. A gente já tem tanta coisa pra lutar, não é? A gente já tem tanta coisa pra vencer no dia a dia. Nós, como mulheres, às vezes dona de casa, que às vezes as pessoas pensam assim, dona de casa não faz nada. Pois bem, troca de lugar. Lá com a dona de casa que você vai ver se a gente faz ou não faz. E às vezes é dona de casa, trabalha fora, tem filho. Enfim, são tantas coisas que nós temos que já vencer por si próprio, sabe? Por nós mesmas, que não vale a pena. Talvez não valha a pena entrar aqui, não é? É interessante isso. E também falamos um pouco nesse livro sobre amor e sentimento. Mas amor e sentimento não é a mesma coisa? Não. Engraçado, né? Não. O amor, ele não é um sentimento. Por quê? O sentimento é uma coisa que vai e volta, né? Por exemplo, tem dia que você acorda querendo matar. Não tem. Brincar de roxinho. Sabe como é brincar de roxinho? Você pega no pescoço, aperta até ficar roxo. Até você solta. É brincar de roxinho. Tem dia que dá vontade. Dá. Tem dia que você não tá afim. Mas isso é um sentimento. Porque vai e volta, né? Exato. Não é nem por isso que você vai matar, né? Exatamente. Só vem. Só vem a ideia. Aquela leve... mas se calhar não. O meu réu primário. Não, vamos manter aqui no réu primário. Mas isso são sentimentos. É aquele nervoso, aquela fúria que vem no momento, ou aqueles ciúmes que vem no momento. Tudo isso são sentimentos. O amor, ele não é um sentimento. Porque se o amor for um sentimento, tem dia que a gente acorda amando mil maravilhas e tem dia que a gente não ama. E aí, o dia que acorda não amando, o que faz? Vai embora.
aí aparece um outro e eu resolvo amar aquele, então aí tá tudo bem, entende? Não é um sentimento. Não É uma decisão. O amor é Exato. uma decisão. E o amor é algo que dá pra se controlar, porque assim, eu tive aqui a Manu, né? E a Manu é uma jovem, e nós estávamos falando sobre namoro, que era o que é o namoro, para que serve o namoro, e foi muito, muito interessante esse programa. E eu falei pra ela, a gente tava falando sobre sentimentos, sobre o namoro, né? Você vai lá, vai querer namorar, e você pensa que se não aceitar esse namoro, ou se a mãe não deixar, ou se o pai não deixar, você vai morrer agora. Porque assim, tem que ser isso, ou senão acabou. Principalmente na adolescência, ali na juventude, né? Eu acho que aqui que tá, né? E a base de um casamento sólido, de um casamento feliz, começa ali, né? Naquele lugar, no lugar do namoro. E controlar o amor, controlar esse sentimento é muito sábio. Sim. Né? Principalmente para nós mulheres. Porque o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê. Sim. Então é muito fácil ele se atrair pela mulher, porque se a mulher for bonita ou ainda mais porque o homem vestiu é uma visual. roupa maravilhosa e não sei o que lá, ela tá tudo certo. Sim. Mas a mulher é atraída pelo que o homem fala, pelo que ela ouve. Então, o que acontece? Quando o homem quer conquistar, ele fala muita coisa e a gente logo se ilude e a gente logo cai na conversinha dele. E não é isso que é a base do casamento. Porque se eu for só pelo que ele fala, pode ser lindo, maravilhoso. E depois que casa, você descobre que não é nada daquilo. Sim. Porque falar, até papagaio fala, né? Exato. A gente precisa ver pelas atitudes. Então, eu não posso, a nível de amor, né, me entregar logo de cara, abrir meu coração e deixar ele entrar, fazer morada, construir o castelinho dele, logo de cara, sem eu saber se realmente vale a pena. Sim. Porque lembra, na hora de conquistar, eles falam o que quer, eles mostram o que quer. Mas antes de eu entregar meu coração, né, decidir amar, eu preciso ver antes, que era o que, com certeza você falou isso na fase do namoro. Exato. Eu ver Exato, antes, e exato. isso, porque depois, o casamento, se a fundação, que é o namoro, já começar mal, depois o casamento também vai continuar sendo construído e errado. algo que é muito interessante é que assim, nós falamos sobre o controlar o amor, né? Nós falamos sobre nós controlarmos aquilo que nós estamos sentindo e a Regiane colocou muito bem colocado isso. Nós precisamos mesmo de entender. E outra coisa que eu deixo aqui, nós temos acesso a muitas coisas na internet, temos acesso na televisão, filmes, séries, não é? Redes sociais, nós temos acesso a muita coisa. E nem tudo o que nós vemos ali é uma verdade. Nem tudo que é nos apresentado é genuinamente o que acontece. Então, o que nós precisamos de fazer? De tomar cuidado, guardar o nosso coração, porque tudo aquilo que eu vejo é aquilo que eu quero e é aquilo que acontece, né? Porque eu falo que é um pensamento que gera um sentimento que vai gerar uma ação, né? Uma atitude. E assim, ninguém, o ladrão de banco, né? Vou dar aqui um exemplo muito... mas um ladrão de banco não acorda hoje, eu dormi hoje, olha, hoje eu decidi que eu vou ser assaltante de banco. Não, é um pensamento, são coisas que ele assistiu, filmes que incentivou, relatos de pessoas que talvez ali no ciclo de amizade dele tenha feito num lugar muito pequeno e nada aconteceu. Então aquilo vai gerando um pensamento, que de repente gera um sentimento. Talvez... Tô precisando de dinheiro, o banco tem demais. Pois, então eu vou aqui, vou começar a bolar aqui uma estratégia, mas só tá no pensamento e no sentimento. E quando menos espera, vira uma ação. Por isso que tudo a gente precisa de guardar é o nosso coração. Quando nós olhamos e vem aquele frio na barriga, quando nós olhamos para alguém e vem aquele frio na barriga, ou vem aquela... ficar muito, toda envergonhada, tá na hora de nós... vamos aqui dar um tempo para a gente poder ver o que realmente está acontecendo. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado também com o que nós temos acesso, né? Sim. Aquilo que a gente está olhando, né? Aquilo que a gente vê. Tá enchendo ali a nossa mente, digamos assim. Exato, porque nós vemos aí, né, novelas, temos aí séries e hoje tá assustador, né? Eu não sei, você é mãe, tal e qual como eu, mas ainda os seus são pequenos, mas
a gente já se preocupa desde pequeno, Sim. né? Porque nos deparamos com coisas que não tem nada a ver com aquilo que é a verdade, que é a realidade. Aquilo que nós... e até tem muitas redes sociais e muitas influencers e tudo que diz que... Até elas mesmas falam, vocês não podem acreditar em tudo que vocês veem, porque nada melhor do que um filtro. Pra mostrar aquela cara de acabado e você tá sempre linda nos seus stories, maravilhosa. Até mesmo o casamento de influencers, de redes sociais. Exato. É tudo lindo nas redes sociais, você só vê 15 segundos do dia deles e olhe lá. Exato. Aí, de repente, acabou. Exato. Não e fica todo mundo, eu não acredito que se separaram. Porque ali nas redes sociais só aparece 10 minutos do dia deles. E o resto do dia, que é a construção que é o verdadeiro casamento, né? É ali que realmente a coisa tá acontecendo e depois, quando vem lá o divórcio, ninguém acredita. Mas tinha uma vida por trás daquilo, né? Exato. E não é uma vida de felizes para sempre. Não. É a vida que, se não dialogar, vai causar problema na mesma. Exato. É a vida do cada um tentando viver a tua vida. Porque às vezes esse é um grande problema dos casamentos, né? As pessoas casam e pensam, ainda mais agora nessa onda de que se fala tanto do empoderamento feminino, de que, casou, mas eu não preciso dele, eu continuo sendo um ser individual e ele é outro ser individual. Não são dois seres individuais. O casamento torna-se um. Agora tem que remar para o mesmo barco. E às vezes um ou outro vai ter que abrir mão de alguma coisa para poderem estar juntos e fazer o barco andar para frente. Não tem essa de cada um vivendo a tua vida, eu faço o que eu quero, você faz o que quer, você pode sair com os amigos, eu sair com as minhas amigas, sei lá. Não. Aqui não tem casamento aberto, não. Aqui não tem essa conversa, não. Porque nós casamos para viver juntos. Exatamente. Onde você vai, eu vou. Exatamente. Não é? E se não me cabe, também não cabe você. Eu também. Olha que a gente dá mais 5 aqui. É isso aí, exatamente isso. Tem que caber os dois, porque agora somos um. Exato. E depois tem os agregados, né? Pois, e se não cabe nós dois com os filhos, não vai também. E é bom que foi uma deixa para essa questão que você colocou do ter que deixar algo, né? Do ter que... Abrir mão, exato. Abrir mão de algo. Que é o tema do nosso livro, o Antes de Casar. Será que você está disposta a abrir mão? Será que você realmente está disposto a viver uma vida a dois? Será que as pessoas que estão aí, talvez não casaram ainda, ou estão pensando em casar, ou já são noiva há muito tempo, ou talvez namora há pouco tempo, mas já está pensando em casar. Será que você está disposto a abrir mão? Será que você está disposto a viver a tua vida toda? Porque casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda, né? Por isso que nós temos que fazer muito bem as escolhas com quem nós vamos construir a nossa casa, com quem nós vamos passar o resto da vida. Porque não é, eu vou aqui fazer um teste, né? Não é test drive. Eu vou lá, faço um teste, vejo se está tudo ok, se não tiver ok. O teste, na verdade, é o namoro, mas é para você ver como que ele reage às coisas, às situações, porque depois que casar, vai ser aquilo um pouco pior. Exato. Por isso que antes de casar, olhos bem abertos. Olhos bem abertos. E quando nós estávamos falando sobre o amor e o sentimento, quando a gente estava aqui a falar sobre isso, no momento do namoro, é que quando eu estou muito apaixonado, quando eu estou amando demais, ou quando o meu pensamento se ele não casar comigo, ou se eu perder esse homem, eu vou morrer, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque é isso que acontece nos dias de hoje. Hoje a gente vê muitas meninas, eu falo meninas porque são meninas, a se perderem ou envolvidas num relacionamento extremamente abusivo. Tóxico. Extremamente, porque pensam na cabeça delas que não podem viver sem aquela pessoa. Então, quer dizer, isso é doentio. Isso é algo que ali chegou o momento, então, de dar um tempo, se afastar um pouco, tirar as emoções e ir pelo racional. E isso acontece muitas vezes porque as pessoas no namoro, elas estão procurando errado. Elas estão procurando alguém para suprir uma necessidade física ou emocional ou qualquer coisa, mas ou seja, eu preciso de alguém para suprir algo que está me faltando. E depois é por isso que entra em relacionamentos em que o outro pode abusar, fazer o que quiser, e você continua ali cordeirinho dele porque não consegue se largar daquilo. Porque na sua cabeça, no início, como tudo é sempre maravilhoso, exatamente, como eu disse, você
cria aquela necessidade, ou seja, ele supriu aquela necessidade que eu queria. Sim. Mas depois a coisa vai ficando evoluindo. pior. Exato. E aí, mas você continua presa àquele fio de esperança de voltar a sentir aquilo que te deu no início. Exato. E não vai sentir. Não vai mesmo. Porque todos nós somos feitos com um vazio que pessoa nenhuma preenche. Nenhum ser humano tem a capacidade de preencher esse vazio, entendeu? E é por isso que, às vezes, as pessoas ficam perdidas. Elas estão atrás de preencher um vazio e colocam coisas naquele vazio que nada preenche. Não é as coisas, não é... São bens materiais? Não. Não são pessoas? Não. Não é ser bem-sucedido porque alcançou determinada coisa ali no trabalho, não se formou. Não é isso que supre aquilo, né? Não é mesmo, e tem alguns segredos. Eu gosto muito desse livro porque é um livro interessante, porque tem alguns segredos aqui que, se nós colocarmos em prática, nós conseguimos obter o felizes para sempre. Obviamente com alguns tropeços, né? Com alguma coisa que vem acontecer no meio do caminho, porque somos seres humanos, cheios de falhas, de defeito, erramos, acertamos, e estamos aqui para isso. O que nós não podemos esquecer é que a gente tem que ser constantemente constante. Temos que ser resiliente no nosso casamento. Temos mesmo que assim, eu casei, eu decidi casar, então tem que fazer isso aqui acontecer. Isso é um sinal de ser forte, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu me separei, vou me embora, porque eu sou livre, eu sou isso. Não! Você mostrar que você é forte é você permanecer firme e fazer as coisas darem certo. Porque tá aqui o segredo. O segredo é quando você e o seu marido juntos querem construir e querem fazer dar certo aquilo ali que vocês assinaram no cartório, naquilo que apareceu lá para toda a gente no seu casamento. E há alguns ingredientes, algumas dicas que nós podemos dar, que está aqui nesse livro, que é assim, a primeira delas é não ser fácil. A mulher não precisa de ser fácil. A menina, a garota, a mulher, você que está nos assistindo, você não pode ser uma pessoa fácil, né? Bastou 2, 3 sorrisos, já tá lá, ai, que eu tô amando enlouquecidamente, que agora eu achei o homem da minha vida. Né? Não podemos ser assim. Não dá pra ser. O que você acha? Eu acho que... Diga-me lá, conta-me tudo, Regiane. Eu acho que já faz muito tempo que eu passei por essa fase. Pois. Mas a verdade é que tudo que vem fácil também vai fácil. Sim. Os homens, eles têm um instinto masculino, que é desde da criação, né? Que eles são feitos para isso. Que é aquela coisa do proteger, do caçar, né? Então, basicamente o homem vai à caça. Ele busca a melhor presa. Ele vai à caça. E quando a caça também é fácil, assim que ele conseguiu caçar, ok. Você sabia que, por exemplo, quando vão alimentar cobras, a cobra é uma grande predadora, né? A cobra é uma predadora. Eles não podem colocar o animal morto, porque a cobra tem a necessidade de caçar. Então, se colocam lá um animalzinho morto, ela percebe que tem alguém alimentando, ela não come. Por quê? Porque ela precisa ter aquela coisa o animalzinho tá andando. Então tá bom. Então calma que eu vou por aqui. Exato. Aí o animalzinho ela para. Ele anda, ela anda. Sim. Até a hora que... E depois come, se alimenta, né? E basicamente, às vezes é isso que acontece. O homem tá ali na caça, né? Por quê? Porque ele tá querendo caçar. Exato. E depois a mulher fácil... que a gente diz fácil, tá muito disponível ali, sempre tipo, disponível, ou seja, né? é tipo o ratinho, não precisa correr da cobra, já corre em direção à cobra, né? Exato. Então, é isso que não pode ser. Eu tenho aqui uma história também que eu gosto muito, que é assim, nós não podemos ser, a mulher não pode ser fácil. Por que ela não pode ser fácil? Porque as coisas mais preciosas não estão na superfície. Não tá na superfície, não tá onde os nossos olhos conseguem ver. Não é como eu falo, uma pérola. A pérola tá no fundo do mar. E não só no fundo do mar, ela tá dentro de uma concha. Que demorou. Não é? Muito para ser construída. E depois você vai lá, pega a concha e você faz assim, como abrir o livro? Tec! Não!
Você tem que ter muito, você tem que trabalhar, você tem que quebrar, você tem que fazer tudo direitinho para você poder, então, ter acesso. Você abre a concha, depois tem uma película, uma pele, sei lá o que é aquilo, que ainda ela tá lá dentro. Então, quer dizer, o que é precioso fica sempre bem guardado. Né? E você se resguardar, você não se mostrar tanto, também isso faz de você algo misterioso, né? Algo que alguém vai investir. Será que a pessoa, tipo assim, eu vou sair com decote no umbigo e com um short que só Jesus Cristo, que nem né? parece o short. Pijaminha, é a própria lá, calcinha. Literalmente isso. Então, é assim, o que a pessoa vai admirar em você se ela já viu tudo? Exato. Fala pra mim. Nada. Quer dizer, eu já tô vendo tudo. O que tá escondido aqui pra mim? Nada. Então, eu vou aqui, uso, abuso, deito fora. Tchau. É assim, aquela mulher é pra casar e essa é pra mim passear. Né? E nós não podemos ser a mulher do passear. Nós temos que ser a mulher para casar. Então, temos que nos preservar. Lembrando que o que está precioso não está na superfície. O ouro não está na superfície. O petróleo. Né? O petróleo não está na superfície. Nada que tem valor, muito valor, tá fácil na mão. Então, é interessante, essa é uma dica para você não ser uma pessoa fácil. Né? Vou aqui, vou casar. Não, peraí, casar não, calma aí. Vou namorar, peraí, vou te beijar. Calma aí, as coisas não são assim. Nem te conheço se você lavou os dentes hoje ou não. Não, Então, a gente tem que e nós temos que ensinar isso. Nós, como mães, e como mulheres, tias, avós, enfim, você que está nos assistindo, que tem acesso a uma jovem, não é professora, não interessa. Nós temos que ensinar esses princípios para as mulheres, para as meninas de hoje. Eu tenho uma menina de 16 anos e ela tem amigas, né? E eu vejo que não há princípio e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E também tem uma outra dica que é pensar, antes de casar, o que você tem que fazer? Pensar na sua vida primeiro. É aquilo que você falou. Idealiza o sonho no outro. Idealiza o sentimento no outro e esquece de você mesma. Nunca vai ser feliz. Não. Todos nós, como seres humanos individuais, precisamos ter os nossos sonhos. Eu preciso ser uma pessoa que tem os sonhos, objetivos, tenho que ter certeza daquilo que eu quero. Para quando eu encontrar uma outra pessoa, aí eu também consigo identificar se essa pessoa tem aquilo que eu preciso, as características que eu preciso, se pensamos igual, se vamos remar para o mesmo lado. Exato. Para aí, então, eu pensar em vamos ter um relacionamento, alguma coisa. O pessoal, às vezes, olha muito o físico. Mas o físico não vai durar para sempre. Dura. É que às vezes não dura nem até o casamento, né? Ai, Jesus, não vamos nem falar sobre isso. Depois dos cílios, então, vamos só mudar de pauta, porque não vale a pena. Não vai ficar. É lei da gravidade. Né? Não vale a pena. E se vale tudo tá baseado em cima disso, então significa que, então, daqui 10 anos, quando tudo tá diferente, eu posso procurar outra pessoa. Exato. Que atenda a característica. E aí você nunca vai ser feliz, porque as pessoas pensam que o troca-troca, né? Troca de marido, troca de esposa, como troca de roupa, vai te trazer felicidade. Não, só vai te trazer problemas e feridas, mágoas, coisas que vai acarretar num próximo relacionamento. Olha, e a gente tá falando de casamento, não fica só no casamento, a gente tá falando desde o namoro. Exato. Com cada pessoa que você se conecta, digamos assim, você tem um relacionamento, você tá trocando coisas com aquela pessoa, você tá trocando sentimentos, você tá trocando emoções, saliva. Ai, que nojo. Mas é verdade. Mas você tá tendo uma troca ali. Sim. Né? E depois, quando separa, sempre fica um pouco daquele, e depois você vê meninas você sabe do que eu tô falando. Você vê meninas de 15, 18 anos, quebradas. Ou seja, nem começaram a vida direito. Exato. Ainda estão na escola. Sim. E estão quebradas emocionalmente. Porque teve um namorado tóxico, ciumento. Mas com 15 anos você não tem que ter nem namorado. Não tem que ter namorado tóxico, gente. Pelo amor de Deus, um menino de 15 anos vai ter ciúme do quê? Irrita. Por quê? Porque... E tá lá a menina toda quebrada tá emocionalmente. É porque busca a felicidade no outro. E nós, para sermos felizes, temos que encontrar a felicidade em nós mesmos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você não consegue ser feliz sozinho, você nunca vai ser feliz com alguém. Não.
Porque a sua E vai fazer o outro infeliz ainda. Exatamente. E outras dicas também que diz nesse livro, que é tipo assim, qual é o comportamento dele em casa? Como é que ele trata a mãe dele? Será que ele te levou já pra conhecer a mãe dele? Será que ele já... Você sabe como ele lida com a irmã? Porque é exatamente como vai fazer com você e pior. Se ele mima a mãe, ok, ele vai te mimar mais ainda. Agora, se ele ralha com a mãe, se ele briga com a mãe, se ele responde a mãe, se ele dá tapa na mesa ou se ele exige coisas em casa, ele vai fazer com você exatamente a mesma coisa e ainda mais, né? Depois também tem o outro, né? Que é aquela que é cristã, né? Vai na igreja e tudo mais. E aí decide que vai namorar com alguém que não é do mesmo lugar da onde ela está, acreditando que depois do namoro ou depois do casamento as coisas vão mudar. Não vão. Sabe o que vai acontecer? A pessoa que era fiel na igreja, a pessoa que era cristã, que tinha lá, fazia a comunhão com Deus, tudo direitinho, ela começa a esfriar. Já não vai mais tanto na igreja porque agora é casada e não quer ir sozinha. Então, nós temos que pensar em tudo isso antes do casamento. Sim. E a vida espiritual? Será que a pessoa vai... Né? Porque tem aqueles também que são espertinhos, que começa aqui ver que é pra casar, a certinha, que tá com Deus, bonitinha. Toda vez que ela vai pra igreja, ele vai com ela. Sim, então, até casar. Apresenta ser uma pessoa assim, nossa, muito fofinha. Mas bastou ela não ir na igreja por qualquer motivo, ele também não vai. Sim. Só vai quando ela for. Só faz a comunhão com Deus quando ela faz. Isso não vai funcionar, porque vai chegar num certo momento da vida em que você vai ter que tomar uma decisão. Sim. E aí vai nos trazer tristeza, vai nos trazer... É mais difícil. Inquietações, exato. E às vezes nós nos mantemos num casamento, mesmo sendo infelizes, porque pensamos que, olha, tem que ser. Obviamente também que tudo que a gente fala, a gente não tá falando dos casos extremos, claro, né, de mulheres que, por exemplo, apanham. Não. Isso aí é uma outra pauta, enfim, de reunião. Ninguém tá falando conversa. disso, obviamente. Exato. Mas a gente tá falando do casamento, de que às vezes as brigas e pessoas que se separam por coisas muito supérfluas. Sim, a gente muito tá falando bobas, sobre né? o cotidiano, né? Que você de pessoas normais, digamos. Exato, assim, a né? toalha, o ter que, porque eu saí, vou fazer um happy hour com os meus amigos do trabalho. Coisinhas assim, claro que a gente não tá falando, né, de dos uma casos vida. extremos. Não. E a verdade é que depois do casamento, ninguém muda pra melhor. Essa é a dica do dia. Dica do dia. Mas o pessoal do namoro fica, não, é porque vai mudar. Não vai mudar. Se mudar, é pra pior. Porque você vai descobrir mais defeitos, digamos assim. É bem isso. Entende? Então, se uma coisa no namoro já te incomoda muito, mas muito, depois de casar, vai triplicar. A pergunta, então, antes de casar é, vou conviver com esse problema, com isso? Porque eu também não posso casar pensando que eu vou mudar o outro. Então, quer dizer que você não ama o outro. Amar o outro é aceitá-lo com os defeitos, com as qualidades, não é? Exato. E uma coisa que nós temos que também pensar é o caráter da pessoa, né? Tem que olhar. Porque, assim, é o feitio... É isso, você não vai mudar. Não vai mudar. O caráter da pessoa, como é que ele não vai mudar. Né? Será que eu tô disposta? Olha, vou dar um exemplo simples. Sim. Tem aqui, acontece qualquer coisinha... E ele fala, dá pra dar um jeitinho. Não, a gente entra aqui sem pagar. Isso é um caráter. Ouve, se faz isso numa pequena coisa, vai fazer isso numa grande coisa. E isso você não muda. É do caráter da pessoa. Exatamente. Vamos mentir, vamos falar que a gente foi em tal lugar e não vamos. Ok, agora durante o namoro, pra vocês dois ali saírem escondidos, é legal. Mas se mente numa pequena coisa, se calhar vai mentir numa coisa grande. Talvez quando você perguntar pra ele onde você estava, tava no trabalho. Afinal não tava no trabalho. Por quê? Mas tudo isso tava lá no namoro. São coisas do caráter da pessoa que tá lá. E a gente pensa, não, mas isso é só agora. Será que é só agora? Por isso que antes de casar, olhos bem abertos. Mas bem abertos. É uma coisa assim, é mesmo ficar, é como dizia o meu pai, ficar de atalaia, né? Assim, com os olhos bem abertos mesmo. Exatamente, pra ver, né? E aqui também ele fala, e também nos diz que ninguém é perfeito.
Também não adianta você querer procurar o príncipe encantado. Aquele que vai te levar pequeno almoço, pequeno almoço não. Aquele que vai te levar café da manhã todos os dias em casa. Aquele que vai te dar flores. Aquele que vai dizer que você tá linda a todo momento. Isso não existe. Ai, também é chato, né? Não existe. Mas não existe pessoas assim. É isso era o que eu tava falando agora há pouco. Você amar o outro é amar as qualidades e os defeitos. Exato. Se você casa falando, mas aquele defeitinho ele vai mudar porque eu vou fazer ele mudar, então você não ama ele. Porque se tem que mudar alguma coisa no defeito, então, se você não consegue suportar aquele defeito, então, se calhar não ama tanto assim. É interessante. A gente tem que amar as qualidades e os defeitos. Por isso que entra aqui o amor ágape. Tudo porque espera, exato. suporta. Esse é o amor ágape, né? É o amor que aceita tanto as qualidades quanto os defeitos. As qualidades são maravilhosas e os defeitos, o que nós fazemos? Damos um jeito. Minimizamos, tentando minimizar. Se eu sei que aquilo é um defeito, já tento fazer de uma forma para não expor aquilo. Exato. E também outra coisa também, e pedir, falar, olha, você quer saber? Olha aqui. Ô Senhor, Deusinho, faz favor aqui, me ajuda só a vencer? Porque assim, se ele não vai mudar, eu preciso de mudar então. Né? Aí tá o amor ágape. Ok, ele tem aquele defeito, só que se ele não mudar, quem tem que mudar sou eu. Porque não há a separação aqui, né? A superação de um casamento. A superação, né? E depois, para finalizar tudo, como é que nós temos que agir, não é? Quando nós nos interessamos por alguém. Antes de casar, olhos bem abertos, não é? Então, esse foi o nosso papo de hoje. Sim, já está acabando. Foi maravilhoso receber você, Regiane. A gente conseguiu abordar esses temas de uma maneira mais soft, que as pessoas lá em casa possam entender, não é? E perceber que realmente nenhum casamento é perfeito. A gente tá falando aqui, tá dando dicas, seguindo a Bíblia, mas todo mundo teve que passar por esse processo. Sim, sim. E lembrando que não existe conto de fadas. Não existe príncipe encantado. O que existe são duas pessoas imperfeitas, tentando viver juntas, abrindo mão. Pronto. É isso o casamento. É isso mesmo. Então aqui eu me despeço de você. Quero que você dê um tchauzinho para as pessoas que estão nos assistindo. Tchau. Espero voltar em breve, talvez. Talvez sim, talvez não. Eu espero que sim. Eu espero que volte sim. Foi um prazer mesmo te receber. Nós agora vamos... outra coisa, eu quero aqui relembrar rapidinho. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, nos falar um pouquinho sobre o que você achou desse tema. E se você precisar e querer este livro, é só você também falar no nosso WhatsApp, tá bem? Então tá, tchauzinho! Finalizamos então o nosso papo maravilhoso hoje com a Regiane. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que foi um programa muito bom. Hoje nós falamos sobre o casamento, quão importante é nós aprendermos a verdade sobre algo. A verdade que o casamento não é um conto de fadas, mas podemos sim fazer com que funcione, com que dê certo. Basta nós, tanto um quanto o outro, conversarmos e entrarmos num consenso de vencermos, de podermos construir aquilo. Lembramos também e falamos um pouco sobre o amor. O que é o amor? Se é um sentimento, quer dizer, o amor não é algo incontrolável. Às vezes nós pensamos que eu amo, vou morrer agora. Não. Tá? O amor é algo que nós conseguimos controlar, porque se nós lidarmos e basearmos a nossa vida só em sentimentos, vamos tomar decisões erradas, vamos fazer escolhas erradas. Também aprendemos um pouquinho sobre o que fazer antes de casar. O que nós temos que fazer? A dica é olhar, abrir bem os nossos olhos antes de casar. Verificar o caráter, como é que ele é lá em casa, verificar N coisas para que a gente possa, então, ter um casamento feliz. E a frase de hoje, minha amada, é interessantíssima. Eu vou pegar aqui na frase da Regiane e vou dizer, temos que escolher as batalhas que nós vamos travar no nosso casamento.
Porque não vale a pena, há coisas que não valem a pena. Não vale a pena o nosso desgaste, não vale a pena o nosso estresse, não vale a pena nada disso. Então nós temos que aprender a lidar com tudo isso, certo? Então eu fico aqui, me despeço de você e deixo para você o amor ágape. É o amor que crê, que espera. Tchauzinho!